Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje vai ser o quinto vídeo da série Aprenda a Programar do Zero com a Godot. O conteúdo de hoje vai ser um pouco mais sobre funções. A gente vai mandar o Mario para a Lua e aí depois vou falar os termos em inglês. No vídeo passado a gente fez essa função exemplo, eu expliquei um pouco sobre script e hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre funções. Então a função de hoje vai ser, eu chamei ela aqui, ó, send Mario to Moon. Ela é igual à função exemplo, só com um nome diferente. E o que eu quero falar para vocês agora são duas coisas que a função pode fazer. Uma delas está escondida aqui. Essa função sendMario2Moon, na verdade, é a mesma coisa que a gente fazer isso aqui, ó. Botar uma setinha aqui e escrever assim, ó. E o que isso significa? Significa que, além da função executar o que está dentro dela, né, na indentação, vamos copiar e colar isso daqui. Ao final de executar todas as linhas de comando, ela vai retornar alguma coisa para a linha que chamou ela. Dando um exemplo aqui. Dentro da função do ready, eu posso chamar a função exemplo, assim como eu tinha feito no último vídeo. Se eu chamar aqui a função sendMario2Moon, lembra que para chamar tem que abrir e fechar parênteses. O que eu estou fazendo aqui? Aqui ele vai executar essas duas linhas de código, ou se eu colocar mais, vai executar mais. E no final de tudo, ele vai retornar um valor. Ou seja, esse retorno, quando a gente apaga, significa não vai retornar nada. Que é a mesma coisa que a gente colocar aqui, ó, traço maior void. Void é o que? É vazio, é nulo. Então não vai retornar nada. Dito isso, a gente pode mudar e colocar um valor aqui, int, de inteiro. Ó, tá vendo que já reclamou? Ele tá falando que em algum momento aqui você tem que retornar um valor inteiro. Então, para a gente consertar isso, a gente tem que colocar aqui, ó, return e um valor qualquer. Vou colocar 1. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar, então, sobre a função. Ela pode retornar alguma coisa. Outras opções são outros tipos de valores, como float. Então, o certo seria colocar aqui um ponto flutuante. Então, assim, float significa que é um número quebrado, não é um número inteiro. Então, 1.5, por exemplo, é um valor float. Ou eu posso colocar aqui bool, de valor booleano. E o valor bool, ele tem que ser true ou false. Tá? True ou false. São alguns exemplos. Então, aqui, criei uma função que retorna um valor booleano. Eu vou colocar um comentário aqui, ó. Vamos imaginar que a linha 42, na verdade, são várias linhas. Ele vai fazer cálculos baseado em várias coisas, vários eventos, e vai me retornar um valor de 1 ou 0.9. Valor de ponto flutuante, 0.9. E aí eu vou querer usar esse valor dentro da função do Mario. Vamos mandar o Mario para a Lua. Dentro da função, eu vou declarar uma variável. Vou chamar o velho, mais fácil. E eu vou falar o quê? Que essa função vai pegar o valor aqui, ó, calculado em outro lugar. Então vamos chegar aqui, copiar e colar. Essa linha 37 vai criar uma variável, vai guardar esse valor aqui, que é dinâmico. No caso é só um exemplo, mas pode ser um valor variável. E aí vai salvar aqui no velho. E aí no velho eu vou ter isso disponível a partir desse momento. O que eu quero fazer aqui? Eu vou explicar o que eu quero com essa função. Ela está dentro do meu script do Character Body 2D, que é o nosso jogador. Mas eu mudei o nosso jogador. Ele virou o Mario agora, olha só. Eu troquei o asset aqui, o sprite desse aqui, e coloquei o Mario. Vou esconder esse aqui, certo? O meu sprite tem esse background feio aqui, então eu vim na minha cena e botei um background tão feio quanto. Eu aumentei a zona do chão, tá vendo? Eu coloquei a área de colisão para além do que é o sprite. Isso não é correto, mas é só para dar um exemplo para ele não cair, aqui e a gente poder mexer ele, tá? Ou seja, o que eu quero fazer? Eu quero mandar o Mario para a Lua. Assim que ele passar nessa área aqui, ó, tá vendo que tá mais azul? Eu quero que ele voe. Eu vou mandar ele para a Lua. Esse é o intuito dessa função aqui, ó, Mario, sendMario2Moon. Esse carinha aqui, essa função que vai chamar ela, tá? Eu escondi aqui para vocês não se preocuparem com isso, mas acreditem em mim, assim que ele entrar lá, essa função aqui vai chamar o sendMario2Moon. Então vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero alterar a gravidade assim que ele chega lá. Um bom exercício é estudar o que essa função faz aqui, a função principal que veio lá no template do Character Body 2D. Vocês podem ver pelo comentário, esse bloco, ele adiciona a gravidade, tá vendo? Aqui, ó, Add Gravity.
Então, essa coisa aqui adiciona gravidade. O que eu quero fazer? Mexer na gravidade. Eu vou copiar e colar essa linha, vou colar aqui, e aí ele vai reclamar que ele não sabe quem é o delta, tá? E aí, assim, agora eu vou explicar o segundo ponto. O segundo ponto é, as funções elas podem ter parâmetros. Elas podem pedir um argumento, um parâmetro. Aqui, a gente tem um argumento, um delta. Então, eu tenho um parâmetro disponível para eu usar dentro da função. Tá? Esse delta é como se fosse uma variável que está em outro lugar e eu passei para dentro da função. Ou seja, dentro desse bloco dessa função eu tenho disponível um valor delta. Tá? É um valor. E aí eu vou dar um exemplo rapidinho aqui de como usar. Um exemplo é isso daqui, ó. Eu tenho uma função que chama sum, de soma, e dentro dela eu tenho aqui, ó, x e y. Prestem atenção em como que eu escrevi. X, que é o nome do argumento, tá? Tipo esse delta. 2 pontos, o tipo dele, que é um inteiro. E vírgula, espaço, y, que é o nome do segundo argumento, 2 pontos, o tipo dele também, que é um inteiro. Vocês podem escrever aqui o que vocês quiserem, tá? Mas eu coloquei x e y. Vocês dão o nome que vocês querem. E aí aqui, ó, eu posso usar dentro do bloco da função o x e o y. Ele não está declarado aqui, por exemplo, né, no escopo, no contexto do script. Isso são argumentos que são passados de uma função para outra, para a gente poder utilizar. E para usar isso que a gente fez, né, vamos usar aqui no ready, sum, ó, ele já dá até uma dica, ele quer 2 argumentos do tipo inteiro. Não importa o nome agora, é só dar o valor. Então, ó, 4 e 6. E aí já parou de reclamar. E aí se a gente rodar, ele deu aqui, ó, 10. Eu mandei exibir 10, tá vendo? 10. Então eu vou apagar aqui e finalmente vamos fazer a intenção do vídeo, que é implementar essa função do Mario, send Mario to Moon. E eu quero o quê? Utilizar esses dois conceitos que eu acabei de ensinar para vocês. Ou seja, eu vou colocar aqui que eu espero um valor do tipo float. Para quê? Para eu pegar essa linha de código que eu copiei e colei e alterar aqui o argumento que ele não conhece. Ó. Ele não conhece o delta. Vou colocar um valor negativo porque eu sei que é negativo, que ele vai para cima, a gravidade é sempre para baixo. Então ele vai para cima. Então vou multiplicar, tá? Esse asterisco é multiplicação, vou multiplicar por um valor negativo aqui, certo? A gravidade ele conhece, tá? A gravidade a gente tem aqui, ó, é um argumento declarado no escopo do script. Então todas as funções sabem quem é a gravidade e é um valor fixo aqui. É 9.8, tá? Tá gravado no projeto isso. Eu quero usar as duas funções. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou declarar uma variável. Vou chamar de newGravity igual. Aí eu vou fazer o que? Get_value. Então eu vou pegar esse valor de um outro lugar, 0.9. E aí eu vou pegar esse valor que eu salvei e vou usar ele como argumento no send Mario to Moon. Assim, quando a gente chegar aqui no send Mario to Moon, ele vai pegar e vai fazer a conta baseado nesse valor aqui. Chegou a hora de usar então o nosso send Mario to Moon. A função está pronta, tem aqui, ela vai receber um valor e eu quero usar. Para usar é aqui dentro que eu falei, né? Esse cara que vai chamar a função. Não se importem muito com o que tem lá nessas linhas, né, na linha 39. O importante é, da linha 40 em diante, vai chamar aqui a função na hora certa. E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, ó, var newGravity getValue, ou seja, eu declarei uma variável que é só desse contexto aqui da função e gravei o valor, que no caso vai ser 0.9. Aí sim eu chamei o send Mario to Moon com esse valor que a gente pegou de outro local. Tá? Usei os dois exemplos que eu dei hoje. Então vou testar, ó, aqui, assim que ele chegar mais para a direita, ele vai, ó, foi lá para cima, mandamos ele para a lua. E aí o que eu posso fazer agora é mudar aqui, colocar, tá devagar, vou colocar 1.3 e ver o resultado disso. Então, ó, foi lá para cima mais rápido ainda. E aí por último, para encerrar o vídeo, o que eu posso fazer é encurtar esse caminho. Eu posso pegar isso daqui, ó, Ctrl X, eu posso pegar e passar direto aqui, ó, tá vendo? Tá, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou unindo tudo em uma linha só. Eu vou chamar a função send Mario to Moon e como argumento eu passo uma função também. E essa função vai pegar esse 1.3 que está aqui dentro. Então para ficar bem claro a questão das funções, vou repetir pela última vez. A gente pode retornar um valor, tem que usar o return, depois que a gente fizer a lógica toda aqui. Então finge que essa linha 35 tem mais coisas como lógica. E
posso usar argumentos, um ou mais argumentos, para a gente poder usar dentro da função e fazer também a nossa lógica. E aí aqui é o exemplo dos dois, eu peguei e chamei uma função sendMario2Moon e usei uma função também direto para pegar esse valor, que é o argumento que a gente quer aqui. E é isso, o vídeo de hoje a gente pegou e fez o Mario ir para a Lua. Então, resumindo os termos em inglês, eu falei argumento, que é bem parecido com parâmetro. Argument é argumento e é o que a função precisa como parâmetro, tá? É a mesma coisa, mas argumento é o que a Godot coloca no erro, então é bom saber os dois. Eu falei booleano, né? Bool de booleano, que é true ou false. Float, que é ponto flutuante, é um valor, é um tipo de valor com vírgula, né? 1,2, por exemplo. E return, que é retorno, que a gente usa para retornar um valor dentro da função. E também o int, que eu não coloquei aqui, que é de inteiro. Esses são os tipos de valores que a gente tem. Tem mais outros tipos, mas vão ficar no básico por enquanto. Deixa aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito, comenta se você tem alguma dúvida. E aqui é o nosso resultado, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, e até a próxima.